Pessoal, meu nome é Glaucia, faço parte da segurança do trabalho. Vou falar para vocês sobre a integração, que são normas e políticas voltadas para a segurança do trabalho, e vou dar início com a política da segurança. Então, a empresa Perfinasa acredita que trabalhar com segurança é obrigação de todos os funcionários. Temos a certeza de que nossos funcionários são o nosso bem maior. Por isso, não abrimos mão de cumprir as normas de segurança e de garantir um ambiente de trabalho mais seguro e harmonioso para todos. Neste programa, as principais medidas para a preservação da saúde e saúde do trabalhador são evidenciadas com o objetivo de mostrar maneiras corretas que deverão ser adotadas, com prioridade no que se refere ao cumprimento de normas da segurança e das leis do trabalho. O objetivo desse treinamento é capacitar os funcionários através dos ensinamentos e normas de segurança para que, pelo conhecimento, motivação e obrigação, desempenhem o trabalho com atitude de prevenir acidentes, diminuindo assim ao máximo o número de acidentes de trabalho. O que é a segurança do trabalho? Bom, a segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas e ações que são adotadas visando diminuir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, e assim proteger a integridade física de todos os trabalhadores. O setor tem como foco a preservação da integridade física dos funcionários, estudando o uso adequado de equipamentos de segurança para cada tipo de trabalho, prevenindo assim os acidentes, atos e condições capazes de colocar em riscos. Assim, se a sua função exigir o uso de equipamento, tais como óculos, botas, luvas, use-os, porque a finalidade é oferecer-lhe segurança. Este setor também coordena a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, e a Brigada, que é a equipe responsável pela preservação e combate de incêndios. Normas e procedimentos. Aqui eu vou falar sobre algumas normas, tá? Não vou generalizar, mas vou falar sobre alguns tópicos. Uma das principais é quando ser convocado para a realização de exames médicos, deve comparecer assim que for notificado, tá? Então, quais são os exames médicos? São aqueles que o SESI define através de um programa, a empresa marca a data, você vai ao SESI e realiza de acordo com o que o SESMI te avisar. Apresentar-se quando convocado para a realização sobre a investigação de acidente de trabalho. Aconteceu um acidente que seja típico ou que seja de acidente de trajeto, a empresa ela tem que fazer uma investigação para ela poder emitir a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, para que a gente emita esse documento, é necessário o funcionário que acidentou apresentar e explicar para a empresa como que aconteceu. Normas e procedimentos, continuando, tá? É proibido afastar-se do trabalho sem prévia autorização do seu encarregado ou supervisão imediata. Isso quer dizer que eu não posso sair? Não. Você pode sair a qualquer momento, desde que você comunique o seu superior imediato. Lembrando que, de acordo com o que a RH foi repassado para vocês têm a perca da assiduidade, tá? Porque é por pontualidade e por frequência correta. Faltou, acidentou, trouxe atestado, perde automaticamente. Cumprir os procedimentos e todas as ordens que são descritas na ordem de serviço, que foram desenvolvidos para a sua segurança e conforto. O que é a ordem de serviço, Glaucia? É um documento resumindo tudo o que eu estou falando hoje na integração, tá? Colocando os pontos principais de normas internas, tanto da definição de normas da empresa, quanto da CLT, tá? Que são as normas regidas pelo Ministério do Trabalho. O não cumprimento pode acarretar em punição e até demissão por justa causa. O que é o acidente do trabalho? É um evento não desejado que tem como resultado uma lesão ou enfermidade a um trabalhador, tá? Que pode gerar dano à integridade física, à saúde, psicológico ou até dano à propriedade. O que é o acidente do trabalho? É aquele sofrido na empresa ou a serviço dela, causando lesão corporal ou perturbação funcional. Lesão corporal, por exemplo, são feridas, luxações, lesões de forma geral. Perturbação funcional, exemplos, problemas psicológicos relacionados ao trabalho. Somente psicológicos, tá? Problemas psicológicos relacionados ao seu dia a dia. O acidente de trajeto é aquele que acontece com você quando você se desloca do trabalho para casa ou vice-versa, tá? Independente do meio de locomoção, se você está de bicicleta, de carro, de moto ou de a pé. Sofrer um acidente durante esse percurso, da ida para o trabalho para casa ou da casa para o trabalho, é considerado acidente de trabalho. Lembrando que você tem que prestar informações à segurança do trabalho, caso aconteça o acidente, para que seja emitido o documento que é o CAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho. Você desviou o seu trajeto, não é mais considerado acidente do trabalho. Ah, eu estou aqui hoje trabalhando, eu resolvo passar no barzinho depois das 18 horas.
Acontece um acidente lá pelas 8 da noite, é acidente de trabalho? Não, porque você mudou sua rotina e mudou seu trajeto todinho. Então não é considerado acidente de trabalho, tá? Causas dos acidentes de trabalho. As principais causas são duas, tá? Eu vou falar sobre o primeiro, que é o ato inseguro. É todo ato consciente ou não, capaz de provocar algum dano ao trabalhador, aos seus companheiros ou máquinas, materiais, estando diretamente relacionado à falha humana. 80% dos acidentes hoje que acontecem nas empresas são relacionados ao ato inseguro. Tá? Quais alguns exemplos? Improvisar, executar de forma fácil, a preguiça é a número 1, tá? Correr risco desnecessário, não usar o equipamento de proteção individual e desrespeitar as normas e procedimentos da empresa. Os acidentes também têm como causa a condição insegura, tá? Que consiste em irregularidade ou deficiências existentes no ambiente de trabalho, que constituem risco para a integridade física do trabalhador. Isso corresponde a 20% dos acidentes hoje, tá? Na maioria das empresas. As principais causas são projetos inadequados, procedimentos incorretos, equipamento quebrado ou danificado, falta de treinamento, falta de EPI, falta de plano de emergência e falta de análise de risco. Os principais riscos ambientais. Hoje, a Perfinasa, o principal dela é o ruído, que é o risco físico, tá? Além do ruído, pode ter vibrações, calor, temperatura, mas na Perfinasa, hoje, o principal é o ruído. Riscos químicos, são pessoas que trabalham com cimento, argamassas, poeiras, que não é nosso caso. Risco biológico, são fungos, bactérias e vírus. Afinal, como evitar o acidente de trabalho? Primeiro, você tem que conhecer os riscos, levar os riscos a sério, manter a organização no ambiente de trabalho, tá? Evitar material espalhado, não improvisar ferramentas, equipamentos ou materiais, não faça manutenção se você não foi treinado para isso. Evite trabalhar com pressa e correria. Para evitar o acidente de trabalho, não faça gambiarras, evite utilizar cabos elétricos muito longos, porque quanto maior a extensão do cabo, maior você vai sobrecarregá-lo. Não mexa na rede elétrica se você não for especialista. Quando os meninos entram para passar por mim, eu sempre falo, se você não é eletricista, se você não é mecânico, se você foi contratado para auxiliar de produção, você não pode fazer nenhum tipo de reparo nesses outros departamentos. Se a sua função é auxiliar de produção, é para auxiliar de produção. Tá? Então, nunca mexa na rede elétrica se você não for especialista e não for contratado para a função de eletricista. Evite ligar mais de um equipamento, dependendo da potência na tomada. Todo equipamento em manutenção deve ser sinalizado, tá? Isso evita acionamentos que podem provocar acidentes. E quando a passagem for estreita, deixe seu colega passar primeiro, principalmente em cima da ponte rolante. Evitar brincadeiras, correrias, algazarras no local de trabalho, tapar na nuca, puxar cabelo, apelido, tá? Apelido é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente tem cobrado muito dentro do setor de produção, é a questão do apelido, mas aí vai do bom senso, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do próximo, né? Se você não quer que faça com você, você não faz com o próximo, tá? Mantenha a atenção voltada para a sua atividade, executar a atividade com atenção, não subir em escadas avariadas, lembre-se que dependendo da queda você não pode ter segunda chance. Evite passar embaixo da ponte rolante, porque o perigo pode ser queda de material ou algum material te encostar, te bater e você vir a acidentar. Comunique o seu superior imediato situações que podem gerar risco no seu ambiente de trabalho. Aplique as medidas corretivas e preventivas. Siga as orientações que foram lhe dadas. Elas foram criadas para proteger você, a sua saúde física e a sua saúde mental. Use os EPIs, ajude a preservar os EPCs. O que é EPC, Glaucia? Equipamento de proteção coletiva. São as peças que tampam as polias, a parte de corrente, a parte de alguma peça que pode te puxar e dessa forma gerar algum tipo de acidente mais grave. Participe dos treinamentos assim que for convocados, oferecidos pela empresa. Vamos falar de um assunto importante, que é a questão da higiene e limpeza, tá? Manter os banheiros limpos e vestiários organizados, colocar o lixo na lixeira, acionar a descarga quando for utilizar o vaso. É um assunto delicado, mas hoje o problema muito grande no setor de produção é a quantidade de pessoas e a quantidade de desleixo. Hoje você chega na indústria, o pessoal da limpeza reclama porque não deu descarga, não fechou a tampa do sanitário. Então vamos fazer a nossa parte, a gente utilizou, dê descarga. Colabore com o pessoal que faz a limpeza e tem um ambiente sempre limpo. Faça as refeições no refeitório, isso colabora com a organização e diminui os insetos. Com a Covid, os refeitórios estão sendo interditados, tá? A maioria deles. Aqui no Senador Canedo tem várias áreas que podem ser
liberadas para vocês alimentar. E na matriz, geralmente tem o refeitório, a gente pede distanciamento de cada colaborador de 2 metros a 1,5 metro. Cuide da higiene pessoal, lave sempre as mãos. Mantenha os cabelos e barbas cortadas e aparadas. Isso garante um visual melhor. Evite que as pessoas pensem que você é desleixado. Usar desodorante, pois evita odores. Você tem que lembrar que se você trabalha no setor de expedição, de produção, em qualquer outro local, você trabalha sempre com alguém. E assim, a parte de higiene, ela tem que ser coletiva. Então vamos usar, gente, vamos usar o desodorante, um perfuminho para ficar com um ambiente agradável. Evite fumar no ambiente de trabalho, para não ficar cheirando a cigarro. Geralmente o fumante ele não sente o cheiro, mas quem não fuma sente. A sua imagem ela é muito importante. Equipamento de proteção individual, que é o EPI. Vou mostrar aqui para vocês na tela, daqui a pouco as imagens, mas o que é o equipamento de proteção individual? São dispositivos ou produtos de proteção individual destinados a proteger a saúde física do trabalhador. Quais são os direitos do empregador referente ao EPI? É a obrigação da empresa fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco, dos direitos e obrigações referente aos EPIs, tá? A parte que cabe ao empregador. É a obrigação da empresa fornecer aos empregados gratuitamente o EPI, adequado ao risco, devendo estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, tá? Sempre que as medidas de ordem geral e proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis, ou seja, quando a proteção coletiva não tiver funcionamento, você tem que entrar com o EPI, você tem que fornecer o EPI. Esses EPIs têm que fornecer uma proteção completa contra os riscos de acidente de trabalho ou doenças profissionais, bem como para atender a situações emergenciais. Direitos e obrigações do empregador, dando continuidade. Todo equipamento de proteção individual ele tem que ter um CA. O que é o CA? O CA, gente, é um documento de aprovação do Ministério do Trabalho que fala que aquele EPI ele é adequado àquela atividade. Ele tem uma validade e se esse EPI não tiver nenhum tipo de CA, ele não é um equipamento de proteção autorizado a estar no mercado. Se vocês olharem no setor de produção, vocês vão ver que os nossos principais equipamentos, todos eles têm CA e estão todos ativos. Direitos e obrigações do EPI com parte relacionada ao empregado. Usar e utilizar para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregado qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Das penalidades. As advertências por não usar EPI ou por mau uso do EPI é um recurso formal no qual a empresa demonstra insatisfação com o colaborador. Então a empresa ela compra um equipamento de qualidade no mercado, um equipamento com CA ativo e o funcionário ele tem obrigação de usar, guardar e conservar. Caso o funcionário não cumpra essa parte da legislação, o funcionário pode ser advertido verbal, por escrito, tomar uma suspensão e até uma justa causa. Os nossos principais equipamentos de proteção individual é o plug, tá? O concha, que é o protetor que prende na cabeça, a botina de segurança, os principais são com bico de aço e a luva de raspa. Das proibições, é expressamente proibido retirar-se do local de trabalho sem autorização superior imediato, retirar do trabalho qualquer equipamento ou objeto sem autorização do seu superior, ingressar ou permanecer em setores com pessoas estranhas ao serviço, salvo com ordem expressa, ou seja, só com autorização do superior imediato, ocupar-se de qualquer atividade que possa prejudicar os interesses e serviços da empresa, como o que? Máquina, celular, telefone e tudo que for utilizado que não seja para o seu dia a dia durante sua atividade. O uso do celular na área industrial ela é proibida. Somente pode utilizar o celular as pessoas autorizadas, que são encarregados, supervisores, de acordo com a legislação da empresa. Usar palavras ou gestos impróprios à moralidade e ao respeito do colaborador dentro da empresa. Fumar no ambiente interno e em locais proibidos. E, principalmente, gente, usar o celular durante o horário de expediente, utilizando o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Propagar ou incitar insubordinação ao seu trabalho. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que vai falar sobre a NR5, que é sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho.
Ai, esse elevador está demorando muito. Assim vou me atrasar para a reunião. Acho melhor ir pela escada. É isso mesmo. Puxa, você levou o tombo e tanto, hein? Está tudo bem com você, amiga? Está tudo bem sim, só um pouco dolorida. Mas acho que não aconteceu nada não, foi só um susto. Obrigada pela ajuda. Ufa, ainda bem. Mas como foi que isso aconteceu? Então, eu não queria me atrasar para a reunião e eu não tive paciência de ficar esperando o elevador. Aí, fui pela escada e acabei pisando em falso. E aí deu no que deu, né? Acabei caindo. Você estava segurando o corrimão enquanto descia? Bem, na verdade não. Correr nas escadas e sem segurar o corrimão só podia dar nisso. Tome cuidado da próxima vez. Fique atenta à segurança do trabalho. Segurança do trabalho? Que segurança? Aquele rapaz lá da recepção? Não é isso. Segurança do trabalho são todas as ações que são adotadas por todos nós para eliminar ou reduzir os riscos de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais de todos os colaboradores. E é por isso que a falta de atenção não combina com segurança do trabalho. Da próxima vez, não se esqueça de segurar no corrimão e evite correr nas escadas. Ah, tá. Acho que me lembro de terem falado isso no treinamento de integração quando fui contratada pela empresa. Eu tinha até me esquecido. Pelo visto, vocês sabem tudo sobre segurança do trabalho, hein? Ah, é que nós somos cipeiros. Fazemos parte da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que visa a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, buscando conciliar a atividade no trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde de todos. Entendi. Então só porque vocês são cipeiras, vocês têm que ficar vigiando tudo, é isso? Não, nossa função não é ficar vigiando os outros. A função de um cipeiro é observar no ambiente de trabalho os pontos e situações relacionados à saúde e segurança. Nós participamos de reuniões onde registramos tudo em ata, que acaba servindo de base para estabelecer planos de ação e prevenção de situações de risco. E caso identifiquemos pontos e situações de risco, é nossa obrigação relatar imediatamente aos nossos superiores, para que tomem as providências cabíveis. Além disso, caso ocorram acidentes, os cipeiros também devem providenciar atendimento médico e auxiliar a direção de pessoas na abertura da CAT, a Comunicação de Acidentes de Trabalho. Ah, então essas responsabilidades são só dos cipeiros, não é? Eu não preciso fazer nada. É isso? Não é bem assim, não. Você também tem um trabalho importantíssimo. Sério? Qual? Todos os colaboradores devem contribuir para um ambiente de trabalho agradável e sem riscos de acidentes. Por isso, ao realizar qualquer atividade, devemos nos atentar à segurança. Ah, e é sempre interessante conhecermos o mapa de riscos. Agora eu entendi. Para preservar a saúde e a integridade física de todos, é só contar com a CIPA. E lembre-se, prevenir é melhor do que remediar. Legal, gente. O papo está bom, mas eu preciso ir. Já me distraí muito com essa conversa toda e fiquei mais atrasada para a reunião. Até mais tarde. E vê se agora você segura no corrimão! O próximo vídeo vai falar para vocês em 2 etapas as principais partes, noções básicas sobre primeiros socorros. Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre os primeiros socorros.
Muitas vezes a necessidade de prestar os primeiros socorros não são ocasionadas por acidentes do trabalho, mas por problemas de saúde. Caso encontre uma pessoa deitada no chão ou presencie um desmaio, chame pelo acidentado. Toque no ombro e pergunte: "Você está bem?" Se a pessoa não responder, verifique se há respiração. Observe se o tórax está se movimentando por 5 a 10 segundos. Verifique o pulso. Palpe uma grande artéria, por exemplo, a carótida, por 5 a 10 segundos. O pulso da carótida é palpado no pescoço, seguindo uma linha imaginária do fim da sobrancelha até o pescoço. Treine em casa, é fácil. Essa avaliação inicial são os primeiros passos do suporte básico à vida. Diante de uma pessoa que não responde, não respira e não tem batimento cardíacos, o primeiro passo é entrar em contato ou solicitar que alguém entre em contato como serviço de atendimento médico de urgência e para buscar o desfibrilador, se disponível. Desfibrilador disponíveis em locais públicos possuem orientações de fácil compreensão. O mesmo dará os comandos para sua utilização. Não havendo desfibrilador, ou até a chegada de um, devemos iniciar compressões torácicas. As compressões torácicas também são conhecidas como massagem cardíaca. Faça as compressões com os braços esticados, com as palmas das mãos, uma sobre a outra, na parte central do tórax, na altura dos mamilos da pessoa desacordada. Faça 100 a 120 compressões por minuto, o que representa quase 2 compressões por segundo. Comprima o tórax a uma profundidade de cerca de 5 centímetros. Permita um retorno total da parede do tórax a cada compressão. Mantenha as compressões de forma contínua, minimizando as interrupções. Se houver outra pessoa que possa ajudar, alterne com ela a cada 2 minutos. A aplicação imediata das compressões torácicas é uma atividade que exige conhecimento e sua execução deve ser feita com calma e disposição. Mantenha as compressões até a chegada do serviço de emergência. Ou até que a pessoa socorrida recobre sua consciência e possa ser encaminhada ao pronto atendimento em segurança, preferencialmente acompanhada de profissional da saúde. A probabilidade de você estar em uma situação que necessite de uma reanimação cardiorrespiratória é muito pequena, porém, se a ocasião aparecer, ela pode representar a diferença entre a vida e a morte para uma pessoa que precise. Outra situação que pode ocorrer são as convulsões. As crises de convulsões, Crises convulsivas, são episódios no qual o indivíduo perde a consciência com desmaio e, em seguida, tem-se o início de um período de tremores por todo o corpo, com contração e relaxamento muscular. As convulsões ocorrem devido a uma má comunicação entre os neurônios no cérebro e podem estar relacionadas com a epilepsia, entre outras doenças. Os primeiros socorros para as vítimas de convulsões são:
deixar a vítima deitada no chão e dar espaço para que respire. Afastar objetos que possam machucar a vítima, como mesas e cadeiras. Colocar a vítima de lado ou, se não for possível, colocar a cabeça dela de lado sem forçar. Nunca tente puxar a língua. E fique junto da vítima até que ela recupere a consciência. Antes de finalizar este módulo, vamos aprender o básico sobre as doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. É comum ver campanhas incentivando o uso de preservativos com enfoque na prevenção da contaminação pelo HIV, vírus da imunodeficiência humana. Porém, existem outras DSTs, como a sífilis, hepatites B e C, HPV, gonorreia e etc. De acordo com o Ministério da Saúde, milhões de brasileiros são portadores dos vírus da hepatite B ou C e não sabem. Desta forma, correm o risco de desenvolver a doença crônica e ter graves danos ao fígado, como a cirrose e o câncer. Além de poder transmitir ao seu parceiro. A AIDS também é uma doença silenciosa e, segundo o Ministério da Saúde, em 2017, 827 mil pessoas vivem no Brasil com vírus HIV, causador da AIDS, e cerca de 112 mil brasileiros têm o vírus e não sabem. Ao perceber que pessoas infectadas muitas vezes não sabem da sua condição, podemos concluir que doenças como AIDS e hepatite não têm cara. Assim, não sendo possível identificar se uma pessoa é saudável e não portadora de doenças sexualmente transmissíveis, sem a realização de exames laboratoriais. O HIV está presente no sangue das pessoas infectadas, assim como em outros fluidos, como o sêmen, a secreção vaginal e o leite materno. A transmissão ocorre principalmente pela via sexual, mas também pelo contato com sangue contaminado, pela via vertical, que é a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez, parto ou aleitamento materno, pelo uso de drogas injetáveis através de seringas e agulhas compartilhadas e, muito raramente, por transfusão sanguínea. Recomenda-se sempre utilizar preservativos durante todo o período e em todas as relações sexuais, independentemente da aparência saudável do parceiro ou parceira. Caso em algum momento da vida tenha praticado ato sexual sem preservativos ou compartilhado seringas, deve-se realizar exames para saber se possui alguma DST. Como vimos, algumas DSTs podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na mulher. Em caso de prática de atividade sexual sem camisinha, procure o serviço de saúde para consultas com um profissional de saúde periodicamente. Essas doenças, quando não diagnosticadas e tratadas ou controladas a tempo, podem evoluir para complicações graves, como infertilidade, aborto, câncer e até a morte. A infecção pelo HIV e a AIDS não tem cura, mas tem controle com o uso de medicamentos e acompanhamento com especialistas, disponibilizados gratuitamente pelo SUS. No caso de uma relação sexual desprotegida em que suspeite de risco para o HIV, deve-se procurar um serviço de saúde até no máximo 72 horas após a relação. Ou seja, se a camisinha rompeu ou deixou de ser usada, a pessoa pode buscar o atendimento em uma emergência e o serviço é gratuito.
Finalizamos aqui nossas aulas de noções básicas de primeiros socorros. Espero que tenha gostado e até a próxima! O terceiro vídeo é sobre prevenção e combate ao incêndio. Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossos estudos sobre prevenção e combate a incêndio. Em nossa plataforma de ensino, você vai encontrar nosso material de apoio, exercícios de fixação, mais cursos online, e-books, vídeos para usar em seus treinamentos e muito mais. Vem com a valor crucial na busca por mais saúde e segurança no trabalho. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube e deixar seu like em nossa página do Facebook. Quando pensamos em incêndio, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que nos vem à mente é o fogo. Mas, afinal, o que define o fogo? São materiais combustíveis que se transformam e combinam com o oxigênio do ar, produzindo calor e chamas. Como esta pequena fogueira. O fogo é gerado através da reação entre um material combustível que, quando combinado ao oxigênio e ao calor, como fonte de energia, forma uma chama ou pequena fogueira, que, se não for controlada, pode se transformar em um incêndio. Uma outra maneira de se definir o fogo é como sendo uma reação química de oxidação rápida, com desprendimento de energia sob forma de luz e calor. Em um sistema de reação em cadeia, que após o seu início é mantido pelo calor produzido durante o processo de reação, ou seja, o produto da reação, que é o calor e o fogo, é também a causa da manutenção da combustão. Este calor será produzido enquanto houver oxigênio e material combustível para queimar. Além disso, é preciso diferenciar o fogo e o incêndio. O que torna um diferente do outro é que o incêndio é basicamente o fogo fora de controle. Para facilitar a compreensão dessa reação em cadeia, vamos conhecer o triângulo do fogo, que é uma maneira simbólica de representar a relação entre os três elementos necessários para o surgimento e manutenção da combustão. O combustível é qualquer substância suscetível a dar início à reação de combustão a uma temperatura específica, que libera calor, como o papel ou a madeira, contribuindo assim para o processo de combustão. O comburente é qualquer substância, como o oxigênio, capaz de oxidar um combustível em uma reação rápida e exotérmica. O agente ígneo, ou temperatura de ignição, é a temperatura que provoca a queima do agente combustível na presença do comburente. O combustível e o comburente estão sempre juntos na natureza, faltando para a combustão apenas a existência do agente ígneo. Esses três elementos fazem parte do triângulo do fogo, que, em conjunto com a reação em cadeia, mantém a chama acesa. Porém, se algum destes elementos for retirado da reação, não haverá mais combustão e, assim, o fogo cessará, como veremos a seguir. Existem diferentes classes de incêndios. Vamos conhecer agora as 4 mais comuns. Classe A. Materiais que queimam em superfície e em profundidade. Exemplo: madeira, papel e tecido. É caracterizado pelas cinzas e brasas, que deixam como resíduos. Classe B. Os materiais são inflamáveis e queimam na superfície. Exemplo: gasolina, querosene, gás, álcool, dentre outros. É caracterizado por não deixar resíduos.
Classe C. Os materiais envolvidos no incêndio são equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Exemplo: computadores, lâmpadas e televisores. É caracterizado pela condução de energia e pelo risco de vida que oferece ao brigadista de incêndio. Classe D. Os materiais são os metais pirofóricos e requerem agentes extintores específicos. Exemplo: pó de zinco, sódio, magnésio, lítio e cádmio. É caracterizada pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns, principalmente os que contêm água, que não devem ser utilizados. A classe K é a quinta classe de incêndio e é a classificação do fogo em óleo e gordura em cozinha. Agora que já sabemos o que é fogo, a sua diferença para incêndio e as classes de incêndio, veremos alguns métodos para eliminá-los. Abafamento. Consiste na retirada ou redução do teor de oxigênio no local da combustão. É o método mais eficaz no combate ao incêndio classe B. No abafamento, pode ser utilizado um cobertor ou algum objeto que abafe a combustão. O mais indicado é a utilização dos extintores de espuma. Com isso, conseguimos retirar o comburente, no caso o oxigênio, e, consequentemente, eliminar o incêndio. No caso de líquidos muito aquecidos, é necessário resfriamento posterior, evitando assim nova ignição. Isolamento. Nesse método, é preciso desagregar o combustível do processo de combustão, com o objetivo do fogo não passar para outras áreas ainda não afetadas. Resfriamento. Consiste na redução da temperatura da área afetada pelas chamas, evitando assim se chegar ao ponto de fulgor do material em combustão. O ponto de fulgor é a menor temperatura em que o corpo aquecido se inflama pela presença de uma chama externa. Quando jogamos água em um incêndio, estamos esfriando, ou seja, retirando o componente calor e eliminando o agente ígneo, pois não temos mais a temperatura de ignição necessária para a reação em cadeia que mantém o fogo vivo. Bom, finalizamos aqui uma das aulas referentes ao tema Prevenção e Combate a Incêndios. Aprendemos sobre o fogo, as suas classes de incêndio e os métodos para eliminá-lo. O quarto vídeo vai ser passado para vocês, vai falar sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, que é referente à NR11, ponte rolante. Como
todo equipamento, as cintas de elevação e amarração exigem cuidados para garantir a durabilidade e a segurança na operação. Para uso seguro, antes da movimentação é fundamental. Inspecionar as cintas antes de cada uso, observando se há danos, e assegurar que a identificação e a especificação estejam corretas, etiqueta e produto. Inspecionar todos os encaixes e acessórios usados em conjunto com a cinta. Retirar a cinta de serviço e enviá-la ao responsável qualificado para exame. Se houver qualquer dúvida quanto à adequação para uso, ou se quaisquer marcações forem perdidas ou se tornarem ilegíveis. Nunca utilizar cintas danificadas, verificar a existência de cantos vivos e preparar proteção para evitar danos à cinta. Proteger a cinta de bordas cortantes, fricção e abrasão, utilizando-se proteções complementares. As cintas de poliéster não devem ser usadas em ambientes agressivos, tipo alcalinos, e em temperaturas acima de 100 graus centígrados. Conhecer o peso e o centro de gravidade da carga. Observar as condições da embalagem ou de amarração da carga. Preparar o local de destino. As áreas de movimentação devem proporcionar condições para que o trabalho seja realizado com total segurança e serem sinalizadas de forma adequada. Obter catálogos técnicos para melhorar o entendimento sobre o produto. Manter em arquivo próprio o registro de inspeção de cintas em uso. Consultar a empresa fabricante para esclarecimentos adicionais, quando houver dúvida no procedimento a ser realizado. Jamais exceder as especificações técnicas. Atenção! Durante a elevação e movimentação da carga, deve-se providenciar a segurança do pessoal. As pessoas em circulação na área de perigo deverão ser alertadas sobre a operação e mantidas a uma distância segura, normalmente um raio mínimo de 3 a 5 metros. Se necessário, conforme a avaliação do responsável pela atividade, os trabalhadores deverão ser retirados da área de movimentação. E para finalizar, a gente vai passar para vocês o vídeo falando sobre as normas regulamentadoras sobre máquinas e equipamentos, que é a norma regulamentadora número 12. Para finalizar, ninguém faz segurança do trabalho sozinho. Para conseguir bons resultados é necessária a colaboração de todos os colaboradores. Gratos pela colaboração e atenção de todos. Sejam bem-vindos à Perfinasa.